Você aí já ouviu falar das 11 teses sobre Feuerbach, né, de Marx, que ele vai descer o cacete no pobre do Feuerbach, criticar os idealistas, criticar todo mundo? Se sim, este vídeo é para você. Frederico Krepp, em seu vídeo, onde ele explica por que ele não é marxista, ele foi rebatido por muitas pessoas, o acusando de não conhecer o suficiente, não ter lido este ou aquele autor marxista, não conhecer os textos secretos de Marx. Que isso, Rodrigo? Esse vídeo aí deve ter mais de ano já, tá debate velho que você tá revirando aí na internet. Esse debate, Pedro Cortão, é um debate eterno, porque para sempre terão pessoas se dizendo não marxistas e há outras pessoas dizendo que ele só é não marxista porque ele não conhece, não leu o suficiente. Então você vê que é um vídeo perene, independente de Frederico Krepp e de Jones Manuel. Na verdade, Rodrigo, a gente tinha um professor que dizia que o brasileiro, ele não é cristão, o brasileiro é socrático, porque o brasileiro acredita que o erro das pessoas é um erro de conhecimento. Ela não conhece o bem, ela não conhece o certo, por isso que ela não acredita, não faz o certo. E aí todos os problemas se resolvem com isso. Você tem que ler o livro, você tem que estudar, você tem que conhecer melhor. E isso é uma ideia socrática, daquele intelectualismo socrático. E é curioso, porque os marxistas usam isso, só que eles usam isso só a favor deles, que é o problema grave, Então, mas o ponto aqui é o seguinte, Pedro? O que o Fred falou lá no vídeo é que ele discordava, ele não precisava ler nada disso, ele discordava dos pressupostos, do Marx e do marxismo. E essa que é a grande questão. Então, uma questão simples, você não acredita em reencarnação. Você não precisa ler nada espírita para discordar dos espíritas. Se você sabe que eles acreditam em reencarnação, porque os espíritas te disseram isso, e você tem bons motivos para não acreditar em reencarnação, ou você não acredita em alma, ou você acredita que é uma vida só, então você não precisa ler vários livros espíritas para se informar sobre isso. Eles que precisam te convencer que existe reencarnação, se é a defesa da posição deles. É exatamente isso, Quer dizer, tem aquele dogma ali, você concorda com o dogma ou não concorda com o dogma. Então, o dogma serve como um pressuposto no que a gente está chamando filosoficamente aqui, Pedro? Exato, porque dogmas às vezes levam uma má fama, por causa da questão do dogmatismo, mas todo conhecimento é baseado em algum pressuposto. E esse pressuposto, ele sedimenta, ele fundamenta as outras coisas que aí sim você pode verificar. E o problema está justamente em você ter um pressuposto, a partir dele não conseguir verificar nada, não conseguir fazer experimento nenhum, não conseguir compreender nada, explicar nada, e aí você não larga fora esse pressuposto. Esse que é o problema. Exatamente, E fazendo nosso roteiro lá de crítica à religião do Marx e do Feuerbach, eu me deparei com um textinho intitulado, eu já conhecia, um textinho famoso, mas eu nunca tinha lido ele. São as teses sobre Feuerbach, onde o Marx vai descer o cacete no pobre do Feuerbach, afirmando que o materialismo dele está errado, tem vários problemas, e que de alguma forma, fiquem chocados agora, ele comete o erro dos idealistas, porque ele foca demais na teoria, deixando de lado a prática. Isso é tipo o momento protestante dentro do ateísmo. Marx foi lá e falou, tá tudo errado aí o que esse Feuerbach tá pregando, fez as teses dele, pregou na porta da igreja. Quase isso, quase isso. Mas assim, era um movimento interno, E os dois são materialistas, mas ele fala, o materialismo dele tá errado. Ele não fez uma cisma. Ele só falou, a gente tem que aperfeiçoar aí essa teoria. Os luteranos e protestantes defendem é verdade, eles não fizeram uma cisma. Eles foram expulsos, é verdade. Exato, eles defendem isso. E qual que é o problema, Pedro, para o Marx especificamente? Falar que esse tipo de materialismo, esse tipo de formalismo estava fundando uma concepção errada de ser humano e, por consequência, fazia um diagnóstico do tempo errado. E aí que vai estar a grande questão que ele vai abordar, Por que o Feuerbach está errado nas teses sobre Feuerbach. E aí, pelo que você está dando de sinopse aqui, Rodrigo, a gente tem aí, então, um pouco desses pressupostos que o Fred teria falado, é isso? No geral, assim, esse texto ele já deixa muito claro alguns pressupostos do Marx especificamente e os pressupostos que o marxismo vai abraçar e que vai virar o que a gente chamou lá do dogma, Não vamos nem discutir se é dogmatismo ou não, mas vão virar o dogma do marxismo. Eu achei que seria interessante, porque tanto o Fred quanto a gente aqui do Não Precisa Copiar, vamos ver, se você concorda também, vai se opor a vários desses dogmas do marxismo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu agrupei algumas teses segundo certos temas, a gente vai discutir essas teses e vai apresentar qual é o problema, qual é a crítica que a gente pode fazer a essas teses. E aí, de tabela, a gente faz a crítica ao marxismo de maneira geral, porque nem Pedro Cortá, nem eu, apesar de ser um socialista, somos marxistas, tal como Fred. Então a gente vai discutir por que não somos. Perfeito. Então vamos dar uma olhada nas teses
sobre Feuerbach e dar uma investigada sobre o tratamento desses pressupostos nesse texto. Mas, camarada, note, não venha depois no comentário falar que a gente tem que ler isso, tem que ler aquilo, entendeu? É o que está de pressuposto no texto e o que a gente vai comentar. É assim que funciona um debate. Não, vai ler Guerreiro Ramos, vai ler não sei quem. Não. É tipo assim, olha, o que você disse está errado por causa disso, disso, disso. Porque se essas correntes todas novas que desdobraram o marxismo, elas ainda são marxistas, esses pressupostos têm que estar valendo. Entre os pressupostos, né, que a gente vai debater tem o seguinte. Então, o primeiro pressuposto, a primazia da prática sobre a teoria como fundamento da ação política. Esse é o primeiro. Segundo, o materialismo como um fundamento da visão de realidade, né? Então, ontologia aqui. Terceiro, essa concepção, né, ontológica, ela transborda, né, para o conceito de ser humano. Então, o ser humano é visto como esse corpo material, né, desprovido dessa dimensão, pelo menos como essencial, né, espiritual, subjetiva. Então, esse é outro ponto. Na sequência, né, o critério de verdade. Qual é o critério de verdade que Marx usa? E, para finalizar, a primazia do social, né, e da história nas forças formadoras e transformadoras ali da sociedade e do indivíduo. Então, esses são os temas que a gente vai tentar discutir aqui. E aí eu agrupei, né, Pedro? Porque são acho que 12 teses. A gente não ia fazer aqui as teses, né, uma por uma, senão o vídeo ia ficar meio chato. Então eu agrupei as teses em 4 chaves, né, para a gente entender. A chave epistemológica, a antropológica, a política e a metafísica. Então a gente vai seguir essa linhagem. Crítica epistemológica, nós temos um debate sobre o ser humano na sua capacidade de conhecer a realidade e o critério de verdade desse conhecimento. Na segunda, a antropológica, a gente vai ver então como é que o Marx define o ser humano, né? O que é o ser humano no final das contas. Na terceira, que é de questão política, se debate a primazia do social e do econômico sobre outras coisas. E na quarta e última, nós vamos falar de metafísica, quando o bicho pega, né, as suas críticas ao idealismo e ao materialismo do Feuerbach. No reino epistemológico, que diz respeito sobre o conhecimento, nós temos 4 teses que versam sobre essa questão. A tese 2, a tese 5, a tese 9, a tese 10. E o primeiro debate é sobre o critério de verdade. Qual é a contribuição que Marx traz para essa discussão, Rodrigo? Como nós falamos, né, o Marx vai defender essa primazia da prática sobre a teoria. Ao menos a teoria entendida, né, de maneira isolada da prática. E é exatamente esse ponto, né, que vai fazer o Marx criticar o materialismo do Feuerbach e fundar uma nova forma de materialismo que não vai conceber os indivíduos de maneira abstrata e teórica, e nem separados, né, entre si. Vai pensar os indivíduos mais coletivamente. E você, como eu, pode ter estranhado, né, que o Rodrigo botou aqui teses, as teses têm número, muito prático, assim, 1, 2, 3, e ele mete aqui tese 2, 5, 9, não sei o quê. Mas pensando aqui realmente faz sentido, porque ao invés de simplesmente seguir a sequência que o autor escreveu, a gente segue a sequência das ideias. Então acho que foi isso que o Rodrigo fez aqui. Exatamente, porque nem sempre, né, Pedro, o autor, ele é esquemático, né? Ele tem, assim, às vezes ele é meio caótico, meio anárquico, e essas teses parecem ser uma coisa mais solta, assim, uma reflexão dele, né, sobre alguns elementos. Então, eu tentei organizar filosoficamente esses temas. E o que a quinta tese vai discutir, Rodrigo? Ela vai discutir justamente, né, como é que a gente foge do pensamento abstrato. Qual é, digamos ali, a pedra de toque, a pedra de apoio que a gente vai se apegar para fugir do problema da abstração, né, solta no mundo ali, igual um balão que está voando. Ele vai se apegar à percepção sensível. Então, a percepção sensível, Pedro, vai ser o elemento essencial do qual a gente precisa partir para nos manter, né, firmes à materialidade. Só que essa sensibilidade em Feuerbach, vai dizer Marx, ela é passiva. Ela é simplesmente uma recepção dos dados da empiria. E Marx vai falar que está tudo errado. Então, na verdade, essa sensibilidade é ativa e produtora do ser humano. Ou seja, a sensibilidade é uma atividade prática. Então, ela tem consequências e ela tem repercussões nos outros aspectos da vida humana, dependendo de como você coloca ela. Então ele está propondo aqui uma mudança de compreensão sobre o que é o ser humano e o que é a sensibilidade. É uma crítica tanto ao Feuerbach quanto aos idealistas. E aqui não é idealista no sentido assim, de alguém que acredita no ideal, mas idealista filosoficamente, pautando que a transformação da realidade vai vir não de uma reflexão teórica, de uma reflexão lógica, de uma reflexão abstrata, mas sim de uma prática que aconteça realmente, que se realize concretamente.
E qual é a crítica, Rodrigo, que você faz a essa tese? Então, me parece, né, que apesar dele estar certo, né, e a gente poder afirmar que o ser humano não tem uma sensibilidade simplesmente passiva, ela também é ativa, isso não é novidade, né, Pedro? Você aí que estudou o idealismo alemão, assim como eu, e o romantismo, sabe que o movimento romântico, o movimento idealista inteiro debate isso, né? Então, lá no movimento romântico, na estética deles, essas ideias todas vieram, né, fluíram, né, para o idealismo do Fichte, do Schelling e do Hegel. E a gente não pode dizer que o Marx criou uma novidade aqui para refutar não, o Feuerbach e os idealistas. E a grande questão é que disso não se implica o materialismo. Você falar, por exemplo, o ser humano é um ser sensível e essa sensibilidade ela é ativa e passiva ao mesmo tempo. Disso não se pressupõe que a gente tem que ser materialista e ter uma primazia da prática. Então ele faz como se essas duas coisas fossem conectadas. E elas não são necessariamente conectadas. Podem ser, mas também podem não ser. Inclusive, os idealistas e os românticos, como você bem sabe, eles usam na sua teoria da subjetividade essa atividade justamente para defender o contrário do Marx, né? Que o ser humano ele é um idealista, o reino das ideias ele é muito mais fundamental do que o reino material. Ou, de alguma maneira, né, ele é primeiro ou primário ao reino material. O reino material ele acompanha, ele desenvolve, ele desdobra o reino subjetivo, o reino da subjetividade. Então, esse caráter ativo e produtivo, ele faz parte desse aparato subjetivo humano, ele faz parte dessa sensibilidade humana. O Marx reconhece isso, só que daí ele tira outra conclusão, uma conclusão diferente do romantismo e do idealismo. Porque o problema é justamente aí. Se você tira esse valor assim objetivo da sensibilidade, que, por exemplo, poderia estar em alguns empiristas, e poderia estar ali no Feuerbach, a gente perde, então, essa questão do materialismo. Como é que você pode colocar o materialismo a partir disso? Fica meio confuso para mim esse desdobramento, né, Rodrigo? Exatamente. Bom, nona tese. O que o Marx vai falar na nona tese? E na nona tese ele vai falar uma coisa também tranquila de compreender, que é o seguinte: o tipo de materialismo do Feuerbach, ao se tornar, digamos assim, muito individualista, pensando essa percepção do indivíduo de maneira muito isolada, ele acaba por desconsiderar o caráter de coletividade. Então, a gente viu lá na filosofia da religião do Feuerbach, né, Pedro? Ele não tem uma discussão sobre o coletivo. A discussão dele é sobre o indivíduo refletindo sobre si mesmo, e ao fazer isso ele projeta para fora de si a sua, digamos assim, o seu outro lado extremo. Esse outro lado depois vai se chamar Deus. Então, o ponto do Marx aqui é que o Feuerbach não traz esse caráter social, interacional, esse caráter coletivo. Então, toda a noção de classe, que vai ser tão importante, né, para o Marx, ela não é possível com esse aparato teórico que o Feuerbach montou. E a décima tese vai justamente marcar a diferença do velho materialismo do Feuerbach para o novo materialismo do Marx. A ideia é que a consequência desse novo materialismo, diferente do outro, que é isolado da sociedade, que a sociedade não tem repercussão nesse materialismo, aqui ele enxerga a humanidade como uma grande sociedade única, e não uma humanidade abstrata e fragmentária que não tem coesão, que não tem uma ação política conjunta em questão. A humanidade é uma coletividade concreta e ela precisa se enxergar assim para que as coisas mudem. E qual é a crítica que você vai trazer a esse ponto, Rodrigo? Primeiro, assim, eu fiquei com uma dúvida aqui, vamos ver se você consegue me explicar, né? Eu não entendo por qual motivo, ao ter uma concepção de sensibilidade passiva, que é o que ele está acusando o Feuerbach de fazer, isso excluiria automaticamente esse caráter social, né? Eu não entendi o nexo entre as duas. Eu entendi que o Feuerbach faz isso, mas ele atribui essa forma como o Feuerbach enxerga da concepção de sensibilidade passiva. Eu não sei exatamente por que ele acha isso. Mas, como eu já disse, né, é fato, né, que na essência da religião lá do Feuerbach, ele não dá ênfase nesse elemento social e histórico, e isso aí a gente tem que conceder ao velho Marx, né? Eu acho que a crítica é que se você coloca a sensibilidade desse jeito que o Feuerbach viu, você então pode fazer abstrações em cima dos dados que você recebe, entendeu? Porque você tem os dados e aí você está abstraindo dos dados, que é assim que funciona uma boa abstração. Você tem evidência, você tem os dados e aí você usa a razão e a especulação em cima desse uso dos dados da razão. Se você inverte essa chave, você já não tem essa legitimidade de fazer uma abstração puramente teórica. Acho que é nesse sentido. Mas isso é a coisa mais marxista de todas. A gente vê que lá no Marx já estava isso. Olha, os dois concordam com o diagnóstico. Não existe Deus, religião é falsa. Mas eu não gostei do jeito que você chegou nessa conclusão. A conclusão.
Isso aí é clássico mesmo. A segunda tese, Pedro Cortá, você vai amar, é aquela que diz respeito ao critério de verdade do Marx, e ela é sintetizada na maravilhosa frase de Jones Manuel, que ele sempre fala, que é: a prática é o critério da verdade. E você, como um cara estudante aí de Platão e da epistemologia, deve ficar arrepiado com uma fala dessa. É muito bom porque os cristãos também adoram essa frase, né? Não essa Eles aí, usam. não essa versão. Ah, tá. Eles falam assim: você conhece a árvore pelos frutos. Se a árvore dá maus frutos é porque não é uma boa árvore. Tem um problema aí, né? Mas, assim, dado os pressupostos de Marx, faz sentido esse critério. Eu não concordo, externamente. Mas, dado os pressupostos do Marx, faz sentido. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar a atenção para o fato de que tudo aquilo que se queira afirmar como verdadeiro e real, isso é o mais importante, né? Real, ele deve se ancorar na materialidade. E nesse tipo de raciocínio do Marx, né, ele ancora toda a sua crítica da ideologia. A gente vai até fazer um programa sobre ideologia, né, Pedro? A gente vai ver isso muito claramente assim. Tendo em vista que o discurso ideológico ele não coaduna com a realidade, né, com a prática, com a materialidade, com o elemento social e político, ele então é falso. E aí disso se deriva que nós temos que fazer a crítica da ideologia e mostrar a realidade, a verdade, descrevendo as relações sociais e políticas reais de exploração e promovendo, né, a consciência dessa exploração. Então essa é a verdade e aquela que você ouviu lá, aquela ideologia é o falso. Então todo esse elemento da ideologia está ancorado neste critério de verdade específico. Bom, e as críticas a isso? Problema assim que dá para enxergar que quando você fala de político e social ou do econômico, tudo bem, você tem ali, apliquei uma política pública e trouxe bons resultados. Então não importa muito se é uma política neoliberal, se é uma política social-democrata, comunista, conservadora, ela deu bons resultados, ela cresceu a economia, aumentou a qualidade de vida das pessoas, ótimo. Agora, no reino da ética, do conhecimento matemático, lógico, será que vale isso na ciência, nesse sentido teórico? Esse critério faz sentido? Então, por exemplo, a ética é o reino dos valores. Os critérios que a gente usa para analisar uma ação como ética ou não ética, eles são ligados a comparar uma ação com um valor ideal que não necessariamente existe. Existe no sentido de objetivamente, concretamente existe. Então, por exemplo, pode existir um mundo onde todo mundo pratica escravidão. Todo mundo acha isso ok, acha isso normal. Imagina que exista esse mundo. Ainda pode existir um abolicionista, alguém que vai olhar para isso e falar: não, eu acredito que todos os seres humanos são iguais e, portanto, a escravidão é uma instituição ilegítima e tem que acabar. Ele está vendo um mundo onde todo mundo acha isso normal e ele é contra isso. E a prática como critério da verdade, né, Pedro, faria com que a escravidão seja verdade nesse aspecto, né? Seja o valor, tendo em vista que ele quer o praticado. E é o que funciona, é o que está dando certo ali. E aí a gente tem também outras questões. Por exemplo, a igualdade. A gente acredita que todos os seres humanos são iguais, mas os seres humanos concretamente não são iguais. É necessário que formalmente a gente tenha esse critério de igualdade perante a lei para ter uma vida justa. É necessário que a gente trate as pessoas com o mesmo respeito, com as mesmas dignidades. Mas, materialmente, concretamente, os seres humanos têm demandas, interesses, perspectivas, qualidades, defeitos diferentes. Então, a igualdade é um valor imaterial que é aplicado, e ele é aplicado no mundo material, no mundo natural, que é contrário a esse valor ideal. É, inclusive, marcado pela desigualdade, e aí o que esse valor vem tentar remediar? Essa desigualdade do mundo material. Que aí você fala assim, bom, se essa pessoa não tem, por exemplo, a capacidade de ouvir, mas eu preciso que ela tenha acesso aos mesmos materiais que todo mundo tem direito a ter acesso. Então, agora, temos uma lei que tem que ter intérprete de Libras. Inclusive, eu estou pensando nesse exemplo, porque a formação agora, nesse pós-carnaval, a gente assistiu uma live de horas do estado de Minas e tinha intérprete de Libras, e a única coisa que salvou essa formação foi o intérprete 3, que ele estava dando tudo que ele tinha nas expressões, assim, muito bom. Eu queria saber Libras para ouvir a palestra através dessa pessoa, muito bom. E aí, segundo isso que você acabou de falar da igualdade, né, Pedro? Seria o contrário, né? Não era a prática que é o critério da verdade. Seria a teoria, né? A teoria da igualdade é o critério da verdade nesse aspecto. Exatamente. E tudo que for desigual, no sentido de ampliar a desigualdade, é ruim. E tudo que for igual, no sentido de diminuir a desigualdade, é bom. Mas aquilo que for desigual, no sentido de aumentar a igualdade, então, por exemplo, eu dar um tratamento diferenciado a uma pessoa porque ela tem, por exemplo, uma deficiência, que é o caso
das cotas para a pessoa, ou então um tempo a mais de prova para quem tem problema para concentrar, ou então uma pessoa que tem uma convicção religiosa não pode fazer prova sábado. Isso aí também é legal, segundo o critério da igualdade, porque eu estou aumentando as condições de igualdade das pessoas, tratando elas desigualmente. Então, não tem ali a materialidade que o Marx está falando, mas é um critério de verdade. Então, o que a gente está querendo chamar a atenção aqui é que nesse universo epistemológico, né, Pedro, qualquer critério de conhecimento, ou até mesmo de ciência, ele não pode ser verificado materialmente. Os resultados podem e devem, né, ter o critério de correspondência com a realidade objetiva. Mas o critério em si, nele mesmo, isso é impossível que ele seja assim. Então, o critério ele é sempre puramente idealista nesse aspecto. O que os marxistas vão chamar de formalista também. No reino metafísico, a gente entra na questão da liberdade, que muitas correntes marxistas vão, inclusive, negar, dizer que não existe. Vão fazer uma defesa aí dessa questão das tendências, né? Porque como é que faz sentido você ter lei, você culpar uma pessoa, se não existe liberdade? Então, ela não deveria ter responsabilidade. Aí você vai dizer que a lei é uma contra-tendência. Então, é uma questão polêmica também, que está ligada a isso. Eu não consigo apontar para uma coisa, né, Rodrigo? Eu não consigo apontar para uma glândula pineal e falar que é liberdade humana, mas eu consigo perceber que todos nós nos organizamos, vivemos como se existisse liberdade. Então, se você está fazendo uma coisa que você sabe que está me machucando, está me incomodando, e eu te falo isso, você continua fazendo, eu considero que você é responsável pelo dano que você está me causando e eu me sinto no direito de me indignar, de romper com você, de me afastar, de brigar com você, de processar, ou dependendo do que for, vamos supor, você me deu um soco, eu tenho direito de revidar na legítima defesa. Isso tudo é pressuposto nas nossas ações, na nossa organização social, na nossa ética, na nossa lei, na ideia de que nós somos livres. Mas nada disso pode ser provado materialmente. Inclusive, o que a gente tem hoje, né, segundo os cientistas que se especulam como filósofos, é evidências do contrário, de que não existe. A gente pode até entrar nisso no futuro, né, Rodrigo? Me parece que esse salto que eles dão, do experimento que eles fazem para essa ideia de que não existe liberdade, primeiro é uma questão de jornalismo, né, de fazer uma matéria chamativa, né, um lead chamativo. Mas segundo, também é uma especulação infundada. Mas a gente entra nisso no outro programa, porque aqui não é o lugar agora. A gente vê depois se vale a pena quebrar o vídeo. A gente vê depois, amigo, tem 44 minutos esse 44 minutos de loucura, de psicopatia sua, de todo tipo de barbaridade. Isso aí vai cair para 15 minutos. Se você diz. Vamos ver. Eu não vou gravar introdução nenhuma. Eu quero que todos os vídeos, quando você cortar, porque tá gigante, você fale assim, e eu queria me desculpar com o Pedro cortar, por ter dito que não ia precisar dividir. Tá bom? Ok, beleza. Eu vou fazer as introduções e os fins falando isso todas as vezes, pode deixar. E essas foram, Pedro Cortá, as teses epistemológicas presentes nesse conjunto aí de a tese sobre Feuerbach do Marxinho. O que você achou? Achei que dentro dos pressupostos dele é coeso, mas eu acho que não faz sentido com o que a gente sabe, o que a gente experiencia da realidade. E agora vamos ao eixo metafísico, né, para finalizar, que vai contemplar a primeira e a última tese, né, a tese 1 e a tese 11. Né? E aí, o que nós destacamos aqui, né, Pedro? Na primeira tese, que o Marx vai abrir o texto dele, né, contra Feuerbach, Pedro Cortá. É a questão que também aparece na epistemologia de que o Feuerbach está tratando a sensibilidade e a humanidade como algo passivo. Então, a realidade material não é produto da ação humana, mas algo que o ser humano recebe. Esse é o erro do materialismo do Feuerbach. E segundo Marx, esse é um modo errado de ver as coisas, porque é abstrato e subjetivo. E deve ser superado em busca de um modo em que você coloque a atividade prática, a ação prática e política em primeiro lugar. Essa tese acaba reforçando, né, Pedro, aquele espantalho do idealismo como puro subjetivismo, como pura passividade contemplativa, como se eles negassem essa atividade humana objetiva. Né? O Marx vai acusar o próprio Feuerbach, né, de ter defendido isso, que a atividade teórica seria a única verdadeiramente autêntica. E ao fazer isso, ele acaba não valorizando a atuação prática, crítica, revolucionária, que vai ser a chave do Marx. Mas qual que é o problema disso tudo, Pedro Cortá? Os idealistas, e aqui não é o Fred hoje, é os idealistas, e a gente pode até colocar o Kant, eles, se não tocar diretamente no assunto da política,
que alguns, inclusive, tocaram, né? A gente pode estudar, né, Rodrigo, os desdobramentos do Estado em Hegel, né? Exatamente. E o Kant, por exemplo, escreveu A Paz Perpétua, que a gente tem um programa excelente também que você pode ouvir, que nem precisa ler. Se você ouvir esse programa aí, nem precisa ler. E eles discutiram política, eles propuseram política, e se não discutiram diretamente, a obra deles tem consequências políticas, tem grupos políticos, tem agremiações políticas que beberam daquela fonte e falaram, beleza, o caminho é esse aqui então. Além disso, tem uma questão da consciência como pura atividade. Você pode explicar isso para os ouvintes, Rodrigo? Então, claramente, né, Pedro, esse prático sensorial, a gente não pode atribuir que ele está ausente nos idealistas, né, como nós citamos. No Kant, por exemplo, ele tem um livro inteiro para falar desse prático, né, que é justamente o Crítica da Razão Prática, que vai falar sobre essa ação, a capacidade de agir, de tomar decisões, da liberdade humana. Então, a gente não pode falar que aqui os idealistas deixaram de lado essa efetividade ou essa prática, né? E no caso do Hegel é ainda mais grave. Em geral, as pessoas acham que o Hegel é um filósofo muito abstrato, né? E o conceito de efetividade, né, quando ele fala de conceito ser efetivo, é justamente o contrário. Isso quer dizer que aquele conceito, ele deixou esse ideal abstrato, né, e entrou, né, nesse sentido mais material, de mais efetividade, de mais construção. Então, quando o Hegel fala em efetividade, ele está querendo dizer exatamente o que o Marx fala quando ele quer a prática, né? Ele quer que a coisa se concretize. E aí, no caso, se a gente fala que uma ideia permanece sem efetividade no mundo, é justamente uma ideia que é meramente abstrata. E uma ideia que teve efetividade é a ideia que conseguiu se materializar, se concretizar, né? Se efetivar, por isso que o termo é assim. Então, por exemplo, as mulheres receberem a mesma educação que os homens. É uma ideia que aparece em Platão. Lá em Platão, Rodrigo, essa ideia teve efetividade? Essa ideia era uma ideia abstrata. Simplesmente Platão teórica. especulou ela, porque ele era capaz disso, só que ela não entrou na sociedade, entendeu? As mulheres, quando recebiam educação em vários grupos, vamos chamar assim de ocidente, né? Platão como uma matriz do pensamento ocidental. Elas não recebiam a mesma educação, entendeu? Aprendiam outras coisas. Então, até pouco tempo atrás, você tinha, por exemplo, em alguns países, escolas para as mulheres que aprendiam a ler, escrever, conta e costurar, fazer comida, entendeu? Não recebia a educação científica técnica que os homens recebiam. Quando essa ideia foi ter efetividade? Ela ressurge com o movimento feminista. Agora eu não me lembro se já na primeira onda, se na segunda. Tem umas autoras feministas do início do feminismo que é um pensamento que seria considerado antifeminista pela terceira onda, por exemplo. Então, não sei ao certo qual, mas ressurge, e aí com o feminismo essa ideia ganha efetividade, porque agora realmente as mulheres têm a oportunidade de receber. Inclusive, parece que no Brasil elas já são maioria no ensino superior, né, Rodrigo? Então, muita efetividade. Efetividade, exatamente. Então parece que há aqui um tipo de confusão, né, Pedro? Do pensar abstrato, da atividade do espírito, da consciência humana, com a atuação política ou a efetivação dessas ideias, né? Então são dois níveis completamente diferentes. Então, por exemplo, quando Marx falou sobre socialismo e comunismo, a ideia dele não tinha efetividade, no sentido de que não existia, por exemplo, um país socialista. Então, quer dizer, a efetividade da ideia veio depois. Então, a gente poderia dizer, em retrospectiva, o Marx, então, era abstrato e idealista porque as ideias que ele postulou não se efetivaram naquele momento. Não, a gente não poderia dizer isso. Exatamente. E se a gente olhar a história, por exemplo, da União Soviética, é claro que alguns marxistas vão denunciar a União Soviética, mas se a gente olhar a história da União Soviética com a Igreja Ortodoxa, primeiro ela foi contra e depois ela teve que usar a Igreja Ortodoxa, permitir que a Igreja Ortodoxa existisse para criar uma coesão ali no período de guerra, e tanto que até hoje os russos são ortodoxos. Então a gente vê assim que quem veio depois com efetividade, quem estava lá na frente do processo, fez alterações nas ideias do Marx. Então a gente tem um problema aí, não tem, Rodrigo? Exatamente, né? Esse que é a grande questão que a gente está tentando trazer aqui. E para terminar, Pedro Cortar, a 11ª tese vem aquela magnífica e famosa frase: os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo de forma diferente. Trata-se, porém, de modificá-lo. Você já deve ter ouvido ela 1 milhão de vezes em modalidades diferentes, mas Com é certeza. essa ideia aí que os filósofos, né, não cumpriram o seu papel, ou não cumpriram o papel adequado, e Marxzinho vai fazer isso. Exatamente. A gente debateu isso no nosso vídeo sobre Jones Utópico, né? Porque realmente há um problema em você ficar só na conversinha, né, Rodrigo? É a galera do só conversinha, só vou criticar, só vou... Você tem que botar a cara a tapa.
Mas, se essa é a sua proposta, então eu sou um professor de economia. Eu realmente preciso virar deputado? Eu preciso liderar o processo revolucionário? Eu não posso fazer o meu papel, que é olhar para o tripé macroeconômico e tecer uma crítica? Entendeu? Eu não posso olhar para a política de concessões do governo e falar que está errado? Só porque eu sou um professor de economia, eu não posso fazer o meu papel de professor de economia? Então tem uma outra questão, que pode vir um político de verdade, ouvir esse professor de economia e falar, beleza, é esse cara que eu preciso de referencial para minha prática política. E aí esse cara vai fazer a disputa política. Nem todo mundo precisa fazer tudo. É uma questão, né, Rodrigo? E aí eu digo mais aqui. A audiência não fez mais, Rodrigo, do que ouvir e assistir o Não Precisa Copiar. Mas agora é necessário apoiá-lo. Então, se a audiência quiser apoiar, quiser fazer essa revolução marxista aí no Não Precisa Copiar, como é que ela vai fazer, Rodrigo? Para a audiência ter efetividade, né, Pedro, e conseguir aí sair do reino abstrato de um apoio formal, apoio só psicológico, né, individualista, ela precisa pegar o mouse e dar um clique no curtir. Porque isso aí já é o apoio socrático kantiano, né, um apoio moral ali pra gente. Curtir, compartilhar e comentar. Agora, se ela quiser aumentar a efetividade do apoio, Pedro Cortrá, como que ela faz? Aí ela tem que tirar o escorpião do bolso, porque a causa da alienação é econômica, né, Rodrigo? É material. E aí, como Exatamente. o colega lá falou, vocês estão aí fazendo filosofia de verdade, por isso vão ficar pobres. Então temos que remediar isso, para que a gente pegue menos aulas, menos horas, e a gente foque mais e não precisa copiar. Você pode apoiar com 5 ou com 20. O apoio de 5 é o apoio sofista pragmático, o de 20 é o idealista romântico, e você pode fazer esse apoio como membro do canal e vai ter acesso a vídeos secretos, textos ocultos e todo tipo de bruxaria. Perdão que esse carnaval eu estava retirado espiritualmente, meditando, rezando, não estava trabalhando muito, mas agora vai voltar ritmo total. É isso aí. Responde a pergunta pra gente. Vocês acham que os filósofos apenas interpretaram o mundo? E, se acham, isso é pouco? No eixo antropológico que especula, que fala sobre o ser humano, que é o ser humano, nós temos a tese 3, 6 e 8. O que diz a tese 6, Rodrigo? A tese 6 vai ser justamente a tese que aprofunda nessa questão sobre a essência humana. E ela vai defender que o pobre do Feuerbach errou rude, errou feio. Por quê? Porque ele identifica a essência humana como a essência da religião. Então, quem tiver curiosidade disso aí é só ver o nosso programinha de filosofia da religião do Feuerbach. E fazendo isso, o que o Feuerbach vai, né, constituir? Uma essência humana abstrata, interior e particularizada em cada indivíduo. Então ele, de novo, né, o Marx já está pensando aqui na questão da coletividade, de pensar a essência humana como algo que leve ao coletivo. E o Feuerbach não conseguiu dar este passo. O que os filósofos chamam de essência não é nada disso que eles ficam especulando, mas o conjunto das relações sociais. Portanto, isso que eles chamam de essência é algo concreto, exterior e dado coletivamente, dizendo respeito à relação desses indivíduos entre si e com a matéria no sentido aqui físico das coisas mesmo. Como o Feuerbach não percebe essa concretude disso que se chama essência humana, ele cai no erro. E o erro dele é ignorar o papel da história nessa sua crítica à religião. O que a gente conhece como história, hoje, não existia antes desse período aí da época do Marx. Outros autores da época estão especulando sobre isso. Existiam historiadores que relatavam as coisas? Sim. Mas essa concepção de história como um processo não existia, amadurecida, pelo menos. Então, Feuerbach foca seus ataques no papel do sentimento religioso e ignora o papel do desenvolvimento do desdobramento histórico sobre essa questão. E buscando acabar com a alienação religiosa, ele ignora todas as outras formas de alienação que ficam de fora da sua crítica. Que é isso justamente que está incomodando Marx aqui. Em especial, né, Pedro, a principal, que é a alienação econômica, né, que vai ser aquela que o Marx vai dar o foco, né, mais agressivamente. Exatamente. Porque o que o Feuerbach faz é tratar a humanidade como uma generalidade, como algo... humanidade em geral, assim, algo completo, a essência da humanidade. E o Marx vai perceber que a humanidade tem classes, e essas classes estão em conflito. Então a humanidade é posta numa coletividade, na relação desses grupos e dessas pessoas dentro
desses grupos. Essa fratura entre essas classes não pode ser ignorada, não pode ser jogada para debaixo do tapete. Ela é o centro do problema, ela é o centro da questão da alienação. E aqui parece que o Marx está certo, Rodrigo. Realmente, nós temos classes e as classes estão em vários conflitos, em vários mundos, histórias, culturas. Qual que é o seu problema? Qual que é a crítica feita aqui? Meu problema é o problema que a gente já falou antes, né? Que disso o Marx vai derivar que nós temos que ser materialistas, né? E o materialismo não do Feuerbach abstrato, né? Mas o materialismo dele. Então, a historicidade humana, ele foi um tema explorado também por Hegel, né? Como a gente bem sabe. Ele não entendia o ser humano como algo isolado, né? Sem relações sociais, e mesmo assim ele não caía num materialismo. Então, o fato de você reconhecer, Pedro, as relações sociais como elemento essencial da humanidade, isso não implica a negação do idealismo. Muito menos uma filiação automática ao materialismo. Então, eu só queria fazer este adendo. Exatamente. Inclusive, eu acredito, imagino que o Rodrigo também, que essa visão do ser humano como colocado historicamente faz mais sentido numa visão idealista do que numa materialista, né, Rodrigo? Exatamente, né? Ela tem explicação, né, muito mais racional, muito mais lógica dentro dessa chave idealista. Mas isso aí é um problema para outro vídeo, né, Pedro? Sim. Fala para nós aí qual é a terceira tese do companheiro Marx. A terceira tese é que o ser humano é construído no seu tempo. A ideia aqui é que a educação, a formação dos seres humanos em cada época, em cada sociedade, em cada cultura, reflete os valores dessa sociedade, dessa cultura. Ou seja, os indivíduos são forjados segundo as suas circunstâncias. Se nós mudarmos as circunstâncias, se mudarmos as condições, mudamos os indivíduos. Outra humanidade pode ser produzida porque não existe uma humanidade em abstrato, uma essência da humanidade que precisa ser reconhecida ou permitida a florescer. Não. O que a educação faz é forjar, literalmente, pegar o material bruto e forjar algo único, que pode ser uma colher, uma espada, uma pá, uma picareta. Vai depender do projeto do artífice. E aí, para o Marx, né, Pedro, isso reafirma essa centralidade da praxis social, da ação transformadora e revolucionária, que, de acordo com ele, é menosprezada em Feuerbach, né, deixada em segundo plano, e também, para o seu choque, para o meu também, nos idealistas, né, que eles seriam hiperfocados em teoria. E foi o que apareceu lá naquele debate entre o Henry Bugalho, o Frederico Krepp e o Jones Manuel. Mas a ideia lá de que a prática política do Haddad dá a ele um super trunfo contra as críticas do Fred e do Jones. Como ele estudou a teoria e é ministro da Economia e foi prefeito, ele é superior na sua compreensão e na sua vivência dessas questões políticas ao Jones e ao Fred, que são teóricos, analistas, especuladores políticos. Então, será, Rodrigo, lança a questão aqui que Henry Bugalho é mais marxista do que Jones Manuel? Bom, nós criticamos isso, né? Você pode ver nosso vídeo, inclusive, onde a gente faz uma extensa crítica à crítica da crítica. E agora a gente vai fazer a crítica da crítica da crítica aqui. Qual é a crítica da crítica da crítica, Rodrigo? A crítica da crítica da crítica é voltar ao nosso ponto. Eu acredito que ninguém aqui discorda, né, Pedro? Que o Marx está correto no mérito. A educação transforma os indivíduos e, com ela, transforma também a sociedade. Então, estamos junto com o Marx nesse aspecto principal, digamos assim, né? A prática, ela é, sem dúvida, é muito relevante e muitas das vezes ela é negligenciada. Isso é um ponto pacífico aqui no Não Precisa Copiar. Agora, colocar ela como acima da teoria, ou mesmo defender que a teoria, quando apresentada apartada da prática, não tem valor, eu acho aí que o camarada Marx, né, foi longe demais, né? Afinal, não se dá para fazer tudo. Então, uma teoria, às vezes, o cara faz uma teoria que explica magnificamente bem, mas ele não tem ali já pensado uma prática colada a essa teoria para exercer essa revolução, mudar a forma como as coisas são. Então, eu acho que você criticar os idealistas, tal como é feito, só porque eles não se envolveram diretamente na transformação social e descartar a teoria dos caras por isso, né? Eu acho que é ir longe demais. O que você acha? Com certeza. Faz pouquíssimo sentido. Tem uma frase de um poeta alemão que fala que a Revolução Francesa usou as palavras de Rousseau, manchou de sangue as palavras de Rousseau que usou como um punhal, alguma coisa assim. Então o Rousseau, ele por si só, não é um revolucionário, mas a teoria do Rousseau fundamentou a Revolução Francesa. Foi um dos teóricos que fundamentou. Então é basicamente isso que a gente vê na história da filosofia inteira. Mesmo porque, né, camarada Marx fez um bocado de teoria, né? Acho que a gente pode até dizer que ele foi mais teórico do que prático, né, Pedro? Eu acho que dá para afirmar isso. Ele muito mais escreveu do que foi lá
fazer revolução com as próprias mãos, né? Sim. E já essa ideia de que nós somos puramente seres culturais e sociais, ela não é um ponto pacífico. Desde pessoas que acreditam em alma ou que a razão humana como algo universal, um elemento comum, aí um desdobramento da ordem do universo, né, uma coisa bem secular assim, ainda assim coloca como algo diferente das culturas. As culturas aí como um processo da vida prática, que as coisas estão se misturando, estão surgindo, voltando, indo, e aí a razão consegue se destacar, se separar, assim. Então, tudo isso aí são questões a se colocar. Será que a gente é só a cultura, que realmente não teria nenhuma diferença? Nós temos os elementos biológicos, né, que vão fazer alguma diferença, apesar de sermos uma espécie só. Existem diferenças de várias habilidades, capacidades, que será que isso não afeta a cultura também? Então, aqueles povos que desenvolveram capacidade de subir a montanha, será que isso também não afetou a cultura deles? Será então que é só cultura e biologia, tem algo mais? São questões. Ainda mais você um cristão, né? Tem que pensar nesse algo mais. Não, pra mim é ponto pacífico, tem algo mais. Tô lançando a questão aí pra você, comunista. E na oitava tese, né, para a gente concluir esse tópico da antropologia, ele vai repetir esse mantra, né, da vida humana como uma vida focada na prática, né, que tudo que seria metafísico, misterioso, né, religioso, místico, seria para ele um afastamento dessa natureza ativa e prática. Então, portanto, deve ser rejeitado como ilegítimo. Pedro aí, cristão ilegítimo, de acordo com Marx. Qual crítica que a gente pode apresentar a este tópico? Quando eu estava na adolescência, o ateísmo era muito forte, né? Culturalmente, tinham vários grandes palestrantes ateus, e foi aí que eu fiquei ateu. E a tese deles era que se você tirasse a religião do mundo, você acabasse com toda essa superstição, se você tirasse os demônios que assombram o mundo, todo mundo ia ser feliz, todo mundo ia cooperar, não ia ter briga. Aquela música do John Lennon, imagine um mundo sem religião. Seria assim. E aí a gente tirou, e aí o que aconteceu? Continuamos sendo irracionais. As pessoas agora são números altíssimos de pessoas que não têm religião, ou pessoas que usam a religião cinicamente, não têm aquele apego, realmente acredito naquilo. É algo que eu faço aqui social. E os problemas continuam existindo, os males continuam existindo. Esse secularismo não tem força para enfrentar a influência de outros grupos religiosos ou de outras ideologias, e aí as coisas melhoraram, as pessoas estão mais racionais, estão mais solidárias, estão mais cooperantes. Não parece ser o caso. E aí a questão é, quando a humanidade renunciou a isso? Existiu algum momento, se a prática é o critério da verdade, existiu algum momento que a humanidade não achou relevante acreditar que existe algo além e prestar culto a esse algo além? Questão. Inclusive, né, os modos de produção mudaram, como o Marx mostrou, mas a determinância da religião nunca desapareceu, né, Pedro? O que faz a gente perguntar se essa sociedade que o Marx vislumbra aí, sem classe, vai produzir um outro ser humano, assim, radicalmente diferente, né? Um ser humano que não vai se perguntar sobre a origem do universo, ou vai se perguntar só do ponto de vista científico, né, sobre isso. Ele não vai se perguntar sobre o que acontece depois da morte. E, no fim das contas, ele nem vai se surpreender com a beleza, né? Porque a própria surpresa com a beleza natural, por exemplo, ela já tem esse quê de místico, de metafísico, de religioso. Então, que ser humano novo é esse, né? Que vai nascer com essa abundância material e que vai culminar nesse fim desse paraíso, né? Consumista, materialista, sei lá como é que vai ser isso. E, na verdade, a gente vê o exemplo que a sociedade tem mais abundância material, mais coisas, e as pessoas estão com esses problemas retornando sempre, né? Eles continuam pertinentes, talvez até mais. Inclusive, fica a indicação, fim da infância, vem os ETs e eles oferecem, vamos organizar a bagunça aqui, vai ter prosperidade para todo mundo vai ser rico, abundante, feliz, ninguém vai passar fome. Só que vocês não podem nos ver, qual é a nossa cara. Aí a humanidade, obviamente, quer ver como é que é a cara dos caras. Aí eles começam a implementar lá o regime econômico deles, e dá certo, todo mundo fica rico, abundante, feliz. E aí um cientista consegue tirar a foto e eles são igual o demônio. Eles são chifre, asa de capiroto. E aí é porque essa abundância material acaba com as religiões. Então essa imagem do demônio é porque eles têm esse DNA, assim, dessa memória desses ETs que acabam com as religiões. Mas aí é muito doido o final do livro, baseado nisso. Então não vou revelar o spoiler. Mas é interessante essa abordagem, essa visão que tá aqui. Muito doido mesmo. Eu quero ler esse livro sempre. Quando você comprou ele, eu achei interessante a premissa.
E essas foram as teses antropológicas de Marx. Então, coloca aí o que você acha, se você está com Marx, o ser humano é simplesmente matéria, né, uma matéria ativa, mas ainda assim apenas matéria. Ou se você discorda, você acha que tem aí uma essência imaterial, uma essência às vezes até metafísica, religiosa. Agora, Pedro Cortá, o eixo político, né? As teses 4 e 7 vão versar sobre o eixo político. O que tem pra gente aí nessas teses? A grande questão é a questão da alienação. Feuerbach vai dizer que o conceito de alienação é um conceito em relação à religião, e o Marx vai criticar essa visão. No sentido que Feuerbach coloca, a crítica à religião, a sua ideia de alienação leva a uma cisão do mundo que o divide entre terreno e espiritual. E aí, tendo em vista, né, Pedro, essa justificação religiosa do sofrimento e da miséria deste mundo aqui, né, o mundo material, o foco do ser humano deve ser pavimentar seu caminho, né, para a entrada no outro mundo, né? Este mundo será o fim do sofrimento e o fim da miséria. Então, os anseios que nós temos hoje só serão saciados e resolvidos, né, no pós-vida, ou melhor, na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Eu falo isso aqui, o Pedro fica até animado, né, como um bom cristão. Então, o que acontece aqui é que o Feuerbach se esforçou em demonstrar, teoricamente, que na verdade, o ser humano que produziu esse conceito de Deus, né? Que tudo que daí derivou foi fruto de uma reflexão do ser humano sobre sua própria essência. E é nesse sentido que ele defende que toda... Tá bom, a gente já explicou isso em 3 vídeos diferentes, você vai lá assistir se quiser a formação completa. O que é o importante aqui? Quando você acabar com a religião e colocar um ateísmo, o ser humano vai parar de ficar focando na salvação, na reencarnação, na evolução espiritual, depende aí da religião que você tem, e vai focar em aproveitar, em viver bem essa vida aqui, em garantir que esse mundo aqui, que essa realidade aqui é supimpa para todo mundo. Esse que é o centro da questão, e Marx vai concordar, mas como bom marxista que Marx é, ele vai concordar discordando. Qual é o ponto de discordância, Rodrigo? Tirando o fato dessa interrupção abrupta, né, que eu sofri aí, fui silenciado, né, o Marx concorda com isso, mas acha insuficiente, pois essa crítica não compreendeu que a alienação não é só religiosa, né, Pedro Cortá, ela é principalmente econômica. A mais importante contradição, segundo Marx, não é aquela entre o mundo espiritual e o mundo terreno, mas a fratura que separa e opõe o próprio mundo terreno, o próprio mundo concreto, material. A alienação econômica, ela convence o trabalhador que ele recebe como salário um preço justo. E com isso ele não percebe o processo de mais-valia, né? Aquele processo de exploração econômica que é realizado para com ele. E aí com isso ele também não percebe que na verdade, ele é o produtor de todos os bens da sociedade e como tal deveria gozar de todos esses mesmos bens. Então aqui que está o centro da discordância. A alienação existe, Feuerbach está certo, existe alienação religiosa, mas não é ela que é o problema da sociedade. É a alienação econômica que é esse problema. Exatamente. E qual que é a nossa crítica a esse ponto? É consenso entre nós, Frederico Krepp, todo mundo aí, que religião e economia podem ser usados ideologicamente para legitimar opressão. Isso é ponto pacífico. Agora, como bons trabalhistas que somos, como herdeiros aí da doutrina social da igreja, ainda que muitos trabalhistas sejam seculares, o trabalhismo bebe da doutrina social da igreja. O ponto é dizer que toda expressão religiosa, toda religião é necessariamente alienante economicamente, socialmente, é um salto de muitas pernas. Não tem como você chegar nisso. Salto de muitas pernas, não. Foi muito doido isso aí. Eu fiquei pensando como que seria um salto de muitas pernas, sabe? Eu até pensei se era calculado, quando o cara salta, não era em metros, era em quantidade de pernas. Viajei. E a gente discutiu isso lá no programa do Feuerbach. Existem muitas práticas religiosas de indivíduos e de instituições que focam em tornar esse mundo aqui o paraíso de Deus na Terra para as pessoas que vivem aqui, que estão aqui. Encontrar Jesus nos pobres, isso é uma prática que existe entre, por exemplo, os cristãos, mas também vários outros grupos. E não só de maneira individual. Então eu vou fazer a caridade porque eu quero ser bom. Não, mas também de maneira institucional. Nós devemos promover isso, garantir, por exemplo, agora a campanha da fraternidade está focando em moradia para as pessoas. Isso aí é uma questão social, institucional, econômica. E em muitos casos também a religião foi um freio moral às piores barbaridades dos seres humanos,
assim como um bastião de guardar essa dignidade humana, de guardar solidariedade entre as pessoas. Jogar isso fora parece um erro. Então nós temos relatos dos jesuítas defendendo as populações escravizadas aqui no Brasil e muitos outros por aí. Então, como por exemplo os tribunais de inquisição oferecendo um processo mais ordenado, com direito à defesa, em comparação às turbas que simplesmente queriam linchar as pessoas por serem consideradas hereges e coisa e tal. Então eles ofereciam ali a defesa, o direito ao depoimento, a pessoa precisava confessar. São alguns casos em que o que a sociedade queria fazer era pior do que o que a religião se propôs a fazer. Mas e a economia, Rodrigo? Pois é, né? Quanto à contradição econômica, né, como mãe de todos os males, também é preciso ter um pouco de cuidado, apesar de eu ser aqui um socialista nesse aspecto, né, Pedro? A abolição das classes seria trazido como um conteúdo quase mágico da resolução dos conflitos da humanidade. Ela sozinha, Pedro, seria capaz de abolir todas as formas de ideologia, toda aquela superestrutura opressora. E nisso, né, inclui direito, filosofia, religião, cultura, arte, tudo isso ia ser transformado por essa resolução do problema econômico. Não sei a você que é um cristão e já está acostumado com esses sonhos mágicos, mas você não acha que isso parece algo muito longe assim da possibilidade da resolução? Não seria suficiente dizer que a revolução vai resolver o problema material da sociedade? A gente precisa mesmo forçar a mão e defender que a revolução resolve o problema material, político, social, existencial, moral, cultural, espiritual? Exatamente. E aí isso leva a questões das pessoas querendo a dimensão prática disso. Mas tá, beleza, se a democracia burguesa é a ditadura da burguesia disfarçada, qual vai ser o sistema? Como é que vai funcionar? Por que deu errado ali? Por que deu errado aqui? Ah, vai ser como na China? Vai ser como no Vietnã? Vai ser como na União Soviética? Essa dimensão prática é porque você está se propondo a resolver tudo. É muito mais fácil colocar, não, vou resolver o problema material. As outras coisas vão vir dos desdobramentos que vão surgir a partir dali, mas a gente não tem como saber. Gente, ninguém aqui está negando que dinheiro não traz felicidade no sentido de que se você não tem nenhum, você passa muitos perrengues, faltas de oportunidade que pioram a sua qualidade de vida. Isso é pacífico. Agora, a partir de um certo valor, qual a diferença disso na sua vida? Isso vai resolver o seu problema existencial? Ou é justamente aí que você vai ter mais tempo para poder ficar se perguntando, beleza, qual é o meu propósito? É comer e trabalhar? É para isso que eu existo? Quando você não tem ou trabalho ou comida, você não tem tempo para fazer essa pergunta. Agora, quando você tem as duas coisas, um trabalho bom, de qualidade, tem tempo livre, é aí que você pode começar a se perguntar esse tipo de coisa. E na sétima e última tese aí do conteúdo político que eu separei, né, Pedro? O Marx ele vai marcar essa primazia do social sobre o religioso, afirmando que esse sentimento religioso nada mais é do que um subproduto desse tipo de organização social. Então, portanto, esse sentimento religioso não é essencial ou universal, mas apenas histórico, contingente e mutável. O que você acha disso aí? Eu sou obrigado a ficar do lado do ateu Feuerbach. A religião, mesmo para criticá-la, você tem que levar em consideração que ela não é um epifenômeno da sociedade X ou Y, ela é tipo universal, assim. O que cada grupo chama de religião é concretamente muito diferente. O que é uma religião dármica, de uma religião abraâmica, são conceitos bem diferentes, mas espiritualidade e religiosidade são uma experiência universal da humanidade. E aí você pode falar, mas as pessoas são doutrinadas, né? Elas são ensinadas a acreditar nessas coisas. Ok, mas eu acho muito difícil você parar para olhar a dimensão do universo, a questão da sua própria vida, o que te faz feliz, se você agiu certo, se você agiu errado. Isso não te vai levar a questionar exatamente o propósito da realidade, entendeu? Porque essa é a grande questão que a religião tenta responder. A filosofia tenta responder, mas a religião, antes disso, tenta responder. Porque a filosofia exige uma outra educação argumentativa, uma compreensão de certos conceitos chaves que nem sempre as pessoas vão ter acesso. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, só um grupo de homens livres com dinheiro tinha acesso. Já a religião, por seu caráter universal, por exemplo, a teologia pública, você vai lá na igreja, estão lá pregando qual é o propósito da realidade, qual é o propósito da sua existência. E aí qualquer um pode acessar, porque está lá pregando publicamente, você pode ler, você pode participar disso. E isso existe aí. Você vai encontrar grupos isolados que têm uma espiritualidade, que têm algum tipo de religiosidade. E aí, o que vocês acharam? Acharam que não precisa copiar, está maluco?
o Marx é irretocável e todas as críticas que ele teceu ao pobre do Feuerbach e aos idealistas estão magnificamente corretas, ou vocês concordam de alguma maneira com a gente. Comenta, deixa aí no comentário, envia para aquele seu amigo marxista para irritar ele, envia para aquele seu amigo idealista para ele ficar feliz, e não esquece de curtir e seguir a gente. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, esse daí foi Pedro Cortá, e esse daqui foi o Não Precisa Copiar. Até o próximo vídeo.